Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, queridos amigos da Web Rádio Estação da Luz. Certamente estamos juntos nesse trilho de luz, né? Nessa abertura fantástica. Querido amigo Wagner Tadeu e eu, Alberto Magra, querida professora Heloísa, que hoje não está conosco, somos do programa que está ali identificado também como Herculano e o Homem no Mundo, dentre vários programas. Que alegria, né? Nós vemos a programação imensa que tem a Web Rádio Estação da Luz, através desse companheiro Tavares. É uma alegria, né, querido amigo Wagner, a gente poder estar juntos aqui nesta oportunidade que o Tavares nos dá. Seja bem-vindo, querido amigo. Sem dúvida, embora a responsabilidade de falar sobre Herculano, sua vida, sua obra, principalmente a sua preocupação em relação à doutrina, nos dá muita responsabilidade, mas muita alegria, muita honra, principalmente poder dividir com você, com a professora, e anteriormente a esse processo, o Herculaninho, que já voltou à pátria espiritual, mas que isso nos dá motivação para estudar cada vez mais e, logicamente, viver e vivenciar a doutrina espírita da melhor forma que a gente conseguir. Exatamente, né, querido amigo Wagner? Bem lembrado mesmo, querido amigo Herculaninho. Nós, no dia 30, tivemos aí uma reprise de um programa junto, com ele participando, né, para relembrar esse querido amigo. Foi momentos importantíssimos que nós tivemos a felicidade, né, de conviver com ele trazendo várias lembranças ali da vivência do filho Herculaninho, né, com o pai, o professor José Herculano Pires, com a mãe, Maria Virgínia, com a professora Heloísa, enfim, com todos os seus familiares. Então, para nós, foi uma alegria imensa, né? Como tudo aqui tem início, meio e fim neste mundo material, ele retornou realmente ao mundo espiritual, e aonde ele estiver, que ele receba toda a nossa gratidão, todo o nosso carinho, e a gente a certeza de reencontrarmos esse espírito tão logo seja possível a todos nós, né? Queridos amigos, nosso programa, nós estamos ao vivo hoje com o programa Herculano e Homem no Mundo, numa proposta aí muito feliz do querido amigo Wagner, a gente falar um pouco sobre o livro O Centro Espírita, em especial o item 6, As Almas Frágeis. Mas antes disso, antes de darmos os recados da noite, de passarmos os telefones, nós vamos fazer então uma prece, depois o Wagner vai fazer para nós o Evangelho, aí nós damos os recadinhos, fazemos aí passamos os números do telefone para você fazer contato conosco, que estamos ao vivo. Então eu vou convidar a todos para juntos entrarmos nessa sintonia de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, aproveitando, Mestre Jesus, esta bendita oportunidade que a Web Rádio Estação da Luz, através do querido
amigo Tavares, nos proporciona de estarmos aqui juntos, refletindo sobre o teu evangelho, sobre a doutrina espírita, com a visão do professor José Herculano Pires. Mestre Jesus, aqui nos colocamos como pequeninos tarefeiros, eternos aprendizes das lições imorredoras do teu evangelho e da doutrina espírita. Nos faz, então, instrumentos úteis na mão desta espiritualidade, para que todos que se sintonizarem com o nosso programa possam, então, receber o esclarecimento, o consolo e a utilidade que a doutrina espírita pode nos ofertar. Rogamos em favor da Web Rádio Estação da Luz, de toda a programação, de cada companheiro voluntário da Web Rádio Estação da Luz, do nosso programa Herculano e o Homem no Mundo, ao querido amigo Wagner Tadeu, à querida professora Heloísa Pires, ao querido amigo Herculaninho, que já se encontra no mundo espiritual, a mim também, para que nós juntos, neste firme propósito de servir na tua seara, Mestre Jesus, possamos cada um de nós contribuir um pouco com os teus ensinamentos, dividindo com todos aqueles que conosco se sintonizarem. Pedimos, finalmente, Mestre Jesus, que o teu amor, a tua luz e a tua paz possa envolver todos aqueles que deixaram os seus nomes nas listas de vibrações da Web Rádio Estação da Luz, porque, Mestre Jesus, sabemos que conhece cada um de nós e temos a certeza que pode nos dar força, coragem, fé e esperança para que todos nós possamos continuar a nossa jornada evolutiva. Sim, nesta prece, então, Mestre Jesus, pedimos a permissão para darmos início a este programa da noite. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muitíssimo bem. Eu abri aqui o nosso Evangelho, no capítulo 1, não vim destruir a lei, no seu item 10, que é uma mensagem de Fénelon. Eu gosto muito das mensagens de Fénelon. Então vamos lá. Fénelon, Poitiers, 1861. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a vos divertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão rebemborá. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, para não seres derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé, para que todos vós, obreiros, esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho,
A formiga não constrói o seu formigueiro e animalzinhos insignificantes não formam continentes, desculpa. A nova cruzada começou. Os apóstolos da paz universal e não da guerra, modernos São Bernardos, olhai para frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Que texto maravilhoso. A assertiva de Félix é impressionante, né? Ele vai numa sequência, como Kardec escreve, como Herculano escreve, alguns autores escrevem com a certeza e a convicção da verdade. Nós não podemos nos separar disso. A certeza e a convicção da verdade. Então escreve com certa facilidade, né? E vem aqui nos animar. Houve um tempo de trevas e Jesus apareceu. Houve um tempo de trevas e o Espiritismo apareceu. Hoje parece que a Terra está querendo viver um período de trevas novamente e nós vamos ter, logicamente, o concurso de espíritos que nos auxiliam. Mas nós já temos. Nós vamos falar hoje do Centro Espírita. Dentro do Centro Espírita, os espíritos estão nos orientando, estão nos dando oportunidade de trabalho, orientando os nossos trabalhos. Então, a partir do momento que nós somos as almas frágeis, quando nós, almas frágeis, nos unimos, nós nos tornamos fortes, não tão somente pela união, mas pelo estudo e pelo trabalho que fazemos em conjunto. E aí, vamos nos fortalecendo gradativamente. E veja que, como você bem disse, né, querido amigo Wagner, ele não enche, Fenelon nos enche de esperança, né? Porque, olha que coisa grandiosa que ele fala aqui, ó. Vós sois os grãos de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para nós, né? A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, né? Então, veja como ele é, porque é isso mesmo, em muita circunstância, nós nos vemos, às vezes, até num diálogo, num grupo da família, às vezes num grupo até da casa espírita, surgem aquelas conversas, né? Mas parece que tudo está perdido, parece que o mundo está pior, quer dizer, ou muitas vezes, né? As pessoas colocam alguma questão, você fala assim, mas calma, nós temos que... mas você parece que vive no mundo da lua, você não sei o quê, coisa e tal. Não. Porque, de qualquer forma, se a gente parar para pensar o processo evolutivo da humanidade, que Kardec trouxe para nós também alguns pontos ali que ele confrontou com a doutrina espírita ali no processo evolutivo da humanidade, especialmente na Gênesis, ele coloca as questões ali para nós, em especial o capítulo 18, Sinal dos Tempos, tudo. Nós fomos olhar o processo evolutivo da humanidade, o qual nós estávamos, nós vamos ver quantas atrocidades eram cometidas, né? Não é diferente de hoje, então. Mas apesar que as atrocidades daquela época eram muito maiores e até ali balizadas ali numa legislação. Hoje, em que pese que a gente tenha legislações contra muitas barbáries que nós percebemos, né? Nós estamos vivenciando, principalmente próximos de nós, mas isso não significa que, mesmo a gente ter uma legislação contrária, que as pessoas não tenham essas atitudes que elas têm ali de comando, de violência, de guerra, né? Mas qual é o meu papel em tudo isso? É entrar nessa sintonia, achar que está tudo perdido? Sempre foi assim, não é? Na nossa existência, e nós chegamos até aqui. Então, se nós chegamos até aqui, e hoje nós tivemos descortinados para cada um de nós, queridos amigos, o entendimento de quem somos, de onde viemos, para que estamos aqui, para onde nós vamos, puxa vida. Então, cabe a mim tentar... Porque esse processo de autoconhecimento, né? Quem sou, de onde venho, para onde vou e para que estou aqui, que a doutrina espírita me oferta, ela diz, em outras palavras, como o próprio Herculano, professor José Herculano Pires traz para nós aqui neste item 6, as almas frágeis, ele fala ali com todos os caracteres, está nas nossas mãos a mudança, a cada um a sua missão, como diz Fenelon, a cada um o seu trabalho. Eu tenho que fazer a minha parte.
Não estou alheio ao que está acontecendo na humanidade. Mas se eu não compreender a ignorância que ainda paira sobre nós, o orgulho e o egoísmo que fazem parte do nosso processo de evolução, e eu tentar trabalhar isso dentro de mim, não é criticar o outro, não é dizer para o outro o que ele tem que fazer, a não ser que ele me peça uma opinião. Mas fora isso, eu estou aqui para vencer então esse orgulho, esse egoísmo, essas mazelas que trago dentro de mim. Eu estando pacificado, eu vou ser aí um espelho que vai poder, então, demonstrar que é possível, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Eu acho que essa lição que você trouxe para nós, né, querido amigo, foi muito feliz aí para a gente comentar num momento tão delicado da humanidade em que nós estamos vivendo, né? Mas está tudo lá. Kardec já tratou disso. Se você olhar sinais dos tempos lá, os tempos são chegados, o capítulo 18, pelo amor de Deus. O Kardec já fez uma premonição de tudo que a gente está vivenciando aqui, né? Coisa muito interessante isso, né, Wagner? E até por ser início de ano, né? É bom a gente renovar a nossa opinião acerca daquilo que realizamos para nós mesmos e o nosso papel no Centro Espírita. Porque o nosso papel no Centro Espírita é o papel da coletividade. Nós não estamos circunscritos. Chegou a hora de romper-se a parede do Centro Espírita e o Espírita ser Espírita em todos os lugares mesmo. Não é ser melhor, não é ser superior, mas poder trabalhar. De alguma forma, Kardec dá o exemplo de feixe, né, que sozinhos nós envergamos, nós quebramos, mas unidos em feixes, ele cita de uma forma filosófica e científica no feixe dos pensamentos. Então, quando nós estamos unidos no feixe dos pensamentos, daquilo que realizamos no Centro Espírita, esse pensamento se reconecta fora do Centro Espírita. Nós não estamos próximos uns dos outros, mas o aprendizado, aquela situação de arregaçar as mangas para que o corpo trabalhe, mas que a mente também trabalhe, esse feixe continua. Então, às vezes as pessoas falam para determinados espíritas, aquele fulano lá, aquele espírito, aquela dona fulano, o seu fulano, é um espírito forte, ele é forte. A fortaleza está no feixe, na união. Então, como Herculano fala nesse item 6 aí, né, que a fortaleza está em ajudar o próximo, a fortaleza está em estar junto. Olha o título do nosso programa, Herculano e o Homem no Mundo. É um título absolutamente filosófico, muito, muito profundo em filosofia. Porém, nos remonta a frase do Cristo, estar no mundo sem pertencer ao mundo, estar com eles sem pertencer a eles. Nós estamos vendo tudo isso, mas eu tenho a grata felicidade de todos os centros espíritas que eu vou aí numa aula, num curso, numa palestra, seja lá o que for, a gente vê essa certeza que Fedro coloca aqui, a gente vê no centro espírita. E isso só aumenta a nossa esperança, e por isso nós somos, talvez, alegres, ou um pouco mais alegres, mesmo em meio a todos os problemas que temos, mas nós somos mais alegres. Essa é a tal da maturidade psicológica ou o processo de autoiluminação na busca da autonomia. Pois é. Imagine, né, querido amigo Wagner, queridos amigos que estão sintonizados conosco, você imaginou se o nosso querido amigo Tavares entrasse nessa sintonia aí, né? De falar assim, não, tá tudo perdido, né? O que seria, né, de nós, com essa oportunidade da Web Rádio Estação da Luz, que ele nos dá, né? De ele fazer essa abertura e mostrar. Você viu quantos programas tem a Web Rádio Estação da Luz? Que ele projetou ali, né? Inclusive o nosso está ali projetado, Herculano e o Homem no Mundo. Quantos programas, quantas almas aí dedicadas ao bem que se propuseram a fazer a divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus através da Web Rádio Estação da Luz. Que coisa maravilhosa, que cada um de nós, como diz o texto ali de abertura, que 2026 nós possamos estar juntos e cada vez mais confiantes com essa verdade, como o Wagner lembrou, que o professor José Herculano Pires traz para nós, Kardec traz para nós e Fenelon traz para nós. É uma verdade, não é uma crença. Hoje a condição do espírito, reconhecemos que somos espíritos imortais, para nós, hoje já é uma verdade, não é uma crença. A reencarnação para nós não é um sistema de crença, é uma verdade. Né? Das várias existências do espírito imortal que nós somos nas reencarnações necessárias para o nosso processo evolutivo.
Então, que a gente possa iniciar este ano com muita esperança, com muita confiança, com muito bom ânimo, apesar de todos os desafios que nós temos presenciados, que a humanidade está passando. Mas a cada um a sua missão, como diz Fenelon, a cada um o seu trabalho. Muito bem, queridos amigos, como dissemos, estamos ao vivo através do Facebook, através do YouTube. Vá lá, deixe o seu gostei, o seu like, acesse lá a nossa página, olha lá, inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei, seu comentário, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais, porque olha, a Estação da Luz com o Tavares está a todo vapor. Estamos ao vivo, então ligue para nós, 84-981-853100, 84-988-175598, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Muito bem. Então, queridos amigos, como dissemos, a gente trouxe essa obra aqui fantástica do professor José Herculano Pires, o Centro Espírita. Olha lá, o Wagner está até colocando ali para nós, ali, a capa do livro. E esse item 6, As Almas Frágeis, é um item apenas, né, Wagner, de tantos itens maravilhosos que o professor José Herculano Pires trouxe aqui para nós, mas a gente vai discorrendo aí durante os nossos programas, né? Mas é muito interessante, né, Wagner, a gente olhar para as almas frágeis e fazer uma comparação com o que nós estamos vivendo neste momento, né? Porque, Wagner, se a gente pensar assim intimamente que todos nós fizemos um planejamento para estar aqui, inclusive até esses governantes que nós estamos vendo aí, usando da força, usando da violência, usando da guerra para dominar outras nações, eles também tiveram a sua programação. O que será que falta para eles? Será que são almas frágeis, ainda ignorantes, desconhecedores, né? As reminiscências do passado são fortes, né? Então, às vezes, ou porque desejou ser o possuidor de impérios, líder de impérios, ou porque foram líderes de impérios, é difícil para o espírito abandonar a questão do poder e da luta pelo poder. Porque essa necessidade de querer um ser melhor do que o outro, ela está transfigurada na atualidade de um querer ser maior do que o outro. Eu tenho mais força, eu tenho o meu espaço é maior do que o seu, o meu desenvolvimento científico bélico, que é ridículo isso, né? Na atualidade é ridículo. O meu conhecimento científico bélico, da capacidade de produzir armamentos de grande número de mortandade, isso passa a ser ridículo na atualidade que nós vivemos. Mas faz parte da evolução da Terra. Então nós temos que pensar. Eu acho que, ao invés da gente ficar entrando nessa condição de criticar, nós deveríamos fazer mais preces unidos. Porque aquele mesmo que mostra muito poder, aquele mesmo que mostra muita força, na realidade, ele é uma alma frágil. Porque no mundo espiritual não tem armamento. No mundo espiritual não tem espaço para ser dominado. Não tem espaço para dominar. São situações que nós sabemos, com o conhecimento da doutrina, o que esses espíritos haverão de passar, assim como nós nas falhas que nós cometemos. Porém, o que mais nos anima é que Deus sempre está no leme. A certeza do conhecimento que o Espiritismo nos dá é que Deus está no leme. Existe um projeto. O mundo, o universo, não sai da retidão do projeto. São os espíritos e as almas que se desviam do projeto. Mas, às vezes, chorando, retornam à linha desse projeto. Deus nos abandona nunca e Deus é perfeito. Nós precisamos, talvez, fazer uma coisa de introspecção. A professora foi muito feliz no ano passado quando ela trouxe a visão espírita da Bíblia, o livro do professor Herculano, porque a Bíblia é rica em sabedoria. Ela conta muita coisa da história da humanidade. Ela é muito mal interpretada, tem hora. Tanto que, às vezes, nós vamos fazer uma fala espírita em alguma instituição diferente de um centro espírita, as pessoas nos confrontam com a Bíblia. Então, eu estive outro dia num local aí, falando sobre a obra espírita, a ciência espírita, tudo aquilo, e uma pessoa me contestou com a Bíblia na mão. Disse, olha, está escrito aqui em Deuteronômio 4, assim, assado. Eu falei, nossa,
Então não pode, então eu não posso falar com o espírito, tal, toda aquela coisa. Está escrito aqui, é Deus que está falando. É Deus que está falando. Eu falei, nossa, então você está no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus traiu Deuteronômio, né? Ele conversava com Moisés, ele conversava com outros espíritos, e os apóstolos sabiam, conversando assim, num debate, não num debate de convencimento, mas dizendo, eu respeito a sua fé, mas veja, eu quero o seu ponto de vista também, eu não quero que você leia somente a letra e não faça um caráter de interpretação. E hoje, Alberto, eu lembro que na nossa época de escola havia, na matéria dentro da língua portuguesa lá, aquela coisa de interpretação do texto. Hoje parece que está se perdendo, as pessoas não interpretam o texto. As pessoas... Então, por isso que opinião, por isso que o mundo está do jeito que está. Opinião agora parece ser verdade. Ponto de vista parece ser lei. E aí surge tudo isso que nós estamos vendo. O trânsito confuso, as famílias discutindo por situações de violência, enfim. Qual é o ponto de equilíbrio em tudo isso? Nós temos um ponto de equilíbrio, porque quando eu estou no momento em que eu sou considerado uma alma frágil, eu sei para onde eu vou. Eu vou para o centro espírita e lá eu saio bem fortalecido, porque eu me reencontro com aquele feixe que Kardec mostra para a gente. Perfeito, né? E sabe, Wagner, essa proposta aí dessas almas frágeis, né? E discorrendo aqui no item 6, quando o professor Herculano Pires faz, então, um arrazoado para nós que, na verdade, no início, pela nossa ignorância, qual era a nossa relação com o divino, né? Era sempre uma relação ali temerosa, né? Acima de tudo, temerosa, né? Em relação ao divino. E vem, então, Jesus trazendo para nós, então, aquela coisa de temerosa, de que há um pecado, enfim, uma série de coisas que tinham por função limitar muitos comportamentos nossos. E talvez não, certamente, né, Wagner, extremamente necessário naquele momento no processo evolutivo da humanidade para que contivesse, então, os nossos ímpetos de violência, né, de dominação, de uma série de coisas, até importante na época. Mas depois, no momento em que a humanidade então vai evoluindo, nós temos Jesus que vem dizer para nós que Deus é amor, né? Que Deus é amor e que todos nós vamos evoluir, vamos se tornar um Deus, né? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois Deus, podeis fazer o que eu... Então, vamos nos tornar um Cristo. Foi dando ali uns alertas para cada um de nós. De que tudo isso era possível, que Deus, tendo amor, que nós éramos irmãos uns dos outros, então, estaríamos nos amar como ele nos amava. Então, é uma construção, é um processo de tudo isso. Aí vem a doutrina espírita nos esclarecer, então, esmiuçar tudo isso, como ele mesmo, Cristo, disse, que traria o Consolador, que no momento certo iria nos esclarecer e relembrar o que ele havia dito. Daí Kardec trata lá no capítulo 6 do Evangelho e fala, bom, se a gente precisa ser relembrado do que o Cristo disse, é porque a gente não entendeu nada ou deturpou completamente, né? Eu espero que eu não tenha entendido nada, porque deturpar é o falso profeta, né? Eu espero que eu não tenha entendido nada até então, porque se eu deturpava, eu era um falso profeta, né? Em outras vivências aí do espírito imortal. Mas vem então o espiritismo e o professor coloca para nós dizendo assim, ó, o espiritismo abalou as estruturas do mundo artificial dos homens, né? A ilusão, revelando-lhes assustadoras perspectivas de responsabilidade moral e espiritual. Responsabilidade moral e espiritual, do qual nós não escapamos. Por isso que o Cristo disse para cada um de nós que nós não sairíamos daqui até pagar o último ceitil, né? Que seria necessário, então, até todas essas torpezas que nós estamos vendo, né? Que ele falou que o escândalo seria necessário, mas ai daquele que o praticasse, né? Porque vai ter responsabilidade, nós estamos criando. Ele mesmo disse, ele trouxe também para nós, dentro da lei de Deus, o nosso livre-arbítrio, a nossa possibilidade de escolhas, mas ele disse,
Então, a semeadura é livre, mas a colheita vai ser obrigatória de qualquer coisa que você semear. Você semeou o bem, você vai colher o bem. Mas se você não semeou o bem, a gente não pode querer colher o bem, não é verdade? Então, é muito importante a gente estar atento para que a gente possa, então, continuar esse processo evolutivo, reconhecendo, sim, a condição nossa de almas frágeis, no sentido de, às vezes, ignorantes mesmo, diante daquilo que eu preciso realizar em meu favor e em favor do próximo, e dentro daquilo que eu fiz na minha programação reencarnatória. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter oportunidades. Bem lembrou o Wagner, que nós, enquanto temos o entendimento do espírito imortal que todos nós somos, que todos nós temos oportunidades, por isso aqui estamos reencarnados pela misericórdia de Deus, então nós precisamos vibrar positivamente por esses espíritos que estão equivocados, porque a gente tem certeza, né, Wagner, que eles fizeram a programação para dar certo. Se não está dando certo, é porque a gente ainda está ignorante diante dos verdadeiros motivos para os quais nós estamos aqui, não é isso? E ainda assim imaginamos que a nossa está certa, né? Mas quem nos vê de fora talvez não garanta que nós estejamos dando certo daquilo que prometemos, daquilo que prometemos no passado. Eu gosto muito da positividade que Herculano colocou assim: o centro espírita nasceu como Jesus, e com Jesus, sem os aparatos inúteis do formalismo religioso, restabelecendo nas almas a confiança em si mesmas, despertando-lhes a percepção de sua natureza divina. E é isso que acontece. Às vezes eu me sinto inferiorizado ante tudo que acontece, ante algumas situações, e quando eu estou lá estudando num grupo, trabalhando num grupo no centro espírita, as outras pessoas descobrem talentos em mim, descobrem minhas potencialidades que, às vezes, por um quadro psíquico, espiritual ou emocional, eu estou lá meio triste, meio sem autoestima, e alguém mostra para mim que eu tenho talento, você pode fazer, você consegue fazer, não com esse caráter de insistência, mas demonstrando com naturalidade que nós podemos fazer. Então, daí a gente vai encontrando aquela condição de encontrando a pureza na impureza do mundo. Olha que ensinamento que o plano traz para a gente aqui. Aí nós vamos sempre ter depois dessa parte que o Alberto falou de que o espiritismo abalou as estruturas, os centros espíritas começaram em reuniões familiares, dentro de casas. Depois viu-se, inviabilizou-se, por causa de quantidade de participação, do ambiente espiritual que surge dentro daquela casa. Então, hoje, no centro espírita, nós temos ambientes lá, os ambientes de sala de fluidoterapia, da sala de trabalho mediúnico, são ambientes que nós dizemos tem asepsia mental. O que é asepsia? Pureza. Ele foi purificado para que a gente trabalhe lá. E é mantido dessa forma, para que sempre fique daquela forma, para que sempre seja uma condição boa para a gente trabalhar. Porque nós vamos trabalhar Tem muita gente que fala que vai no centro para trabalhar pelos outros. Nós vamos primeiro para trabalhar por nós. E quando trabalhamos pelos outros, estamos ainda trabalhando por nós. Os verdadeiros beneficiários sempre somos nós mesmos. E o centro espírita, como a relva, nasce por toda parte. E quando os poderes temporais o decompõem ou esmagam, ele renasce com teimosia desafiante. Gente do céu, sabe por que renasce? Porque nenhum centro espírita nasce na mente de um homem. O centro espírita nasce no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual está pronto para fornecer uma quantidade inumerável, não só de centros espíritas, e qualquer outra instituição religiosa de qualquer denominação. O mundo espiritual está rico. Mas no espiritismo, assim que um grupo de encarnados assume a postura de fundar uma casa, de instituir uma casa espírita, é o mundo espiritual associando-nos. Como diz Kardec, mostra isso no livro dos médiuns com muita precisão. Nós nos reunimos e os espíritos se reúnem conosco. Por isso a nossa responsabilidade do estudo sério, do trabalho sério, do comprometimento, de tudo isso que a gente sabe e conhece, vai aprender no centro espírita, para manter isso, como Bezerra dizia para nós. O centro espírita é a universidade da alma. Ele é o pronto-socorro, é a oficina de trabalho. E depende de quem? Depende dos encarnados. Existem algumas pessoas que, talvez por falta de aculturamento doutrinário, às vezes transferem determinadas responsabilidades aos espíritos desencarnados, que não é deles. Tudo que se regimenta em documentação, em finanças e tanto, qualquer coisa desse tipo,
É nós que temos que fazer essa obra aí. Os espíritos nos dão os recursos do mundo espiritual. Não nos esqueçamos nunca disso. Porque assim, se a gente proceder dessa melhor forma possível, nós nunca estaremos separados dos bons espíritos. É bom que a gente saiba disso, né, Alberto? Certeza, Wagner. Bem lembrado, porque dentro desse ponto, quando ele fala assim da nossa responsabilidade moral e espiritual, é justamente isso. Qual a nossa responsabilidade moral perante uma casa espírita? É realmente ser aquele espaço em que o cristianismo primitivo, lá com Pedro, através da mansão do caminho, né, ele traz para a casa do caminho, ele traz para nós, então, aquela pureza ali do acolhimento, de ser um espaço, como você disse, antes de eu achar que eu estou servindo alguém, eu estou servindo a mim mesmo. E eu costumo dizer isso hoje na casa espírita, né? A gente chega, às vezes está numa reunião, está em alguma coisa, você vê algumas pessoas ali melindradas com alguma coisa, né? Isso eu tenho possibilidade com muita caridade, de estar conversando, e a gente, graças a Deus, sempre ao final de qualquer atividade nossa, nós reunimos aquele grupo que trabalhou numa reunião pública, que trabalhou ali nos estudos da casa, a gente se reúne para tratar de algum assunto ali, é sempre um texto que nós trazemos relacionado à casa espírita mesmo, o convívio da casa espírita. Eu costumo lembrar assim, falar assim, olha, eu posso até discordar de alguns pontos ali, de algumas situações da casa espírita, mas a casa espírita que eu frequento já tem 70 anos funcionando, de portas abertas funcionando. Nunca precisou ser interrompida, nunca passou por qualquer circunstâncias que demonstrasse ali um desequilíbrio excessivo que precisou interromper uma reunião, alguma coisa. Nunca nós tivemos isso. Pois bem, então ela funciona. Mas ela funciona por quê? Porque as pessoas que estão à frente dela estão compromissadas. Qual é, então, o nosso compromisso, nossa responsabilidade espiritual? É realmente ali, daqueles que vão fazer essa intermediação com o mundo espiritual, eles estudem, eles estejam preparados para que não haja ali mistificações, uma série de fatores. Agora, eu, no meu caso, moralmente, ali na casa espírita, que sou um colaborador, sou um voluntário ali da casa espírita, qual tem que ser? A certeza de que quem precisa da casa espírita sou eu, não é a casa espírita que precisa de mim. Então não tem por que eu não me lembrar. Né? Porque, e principalmente assim, né, Wagner? O Alberto trabalhava na casa A, não deu certo, foi para a casa B, também não deu certo. Foi para a casa C, agora ele já está na D. Será que é a casa que é problema ou sou eu? É básico, né, Wagner? Hoje, se a gente entendeu a proposta da doutrina espírita, o que o professor José Herculano Pires está falando aqui, é isso. Né? Nós temos que ter essa reflexão na nossa intimidade, porque ele fala assim, ó, tem um ponto aqui, Wagner, logo depois aí que você falou do centro espírita como relva, né? Lá na sequência, acho que é um parágrafo, é o terceiro parágrafo depois dessa sequência aí que você falou. Então ele diz assim, as almas frágeis são remanescentes dos rebanhos religiosos embalados ao longo dos séculos pelos pastores piedosos, herdeiros da flauta de Pan. Ele explica essa flauta de Pan aqui para nós, né? Que é algo de místico mesmo, né? Ao som melodioso e enganador das flautas, adormeceram no tempo, vigiadas e protegidas. Não são as almas primitivas, pois estas são geralmente fortes e bravas, carregadas dos impulsos animais. Ao contrário dessas, aquelas se acomodam nas sensações agradáveis da vida material e repetem encarnações sucessivas de acomodação e indolência, abusando do seu livre-arbítrio ao invés de utilizá-lo no processo evolutivo. Quer dizer, eu quero chegar na casa espírita e falar assim, não, mas eu acho que tem que ser assim. Pô, faz 70 anos, né, Wagner? O Wagner, você trouxe aí, né, que tem uma casa espírita lá, 7 Barras, né? 1800 e pouco, né? 7 Barras, né? Entre 7 Barras e o Dourado, 26 de julho de 1880. Wagner, nessa época... A doutrina só tinha 23 anos, então. Pois é, e nessa época, nós vamos encontrar um decreto de 1890
que considerava no Brasil o espiritismo como crime. Né? Como crime, gente. Você veja esses espíritos valorosos de dar cara, né? Para bater, para trazer para nós, né? Como foi o professor José Herculano Pires, desde que conheceu a doutrina espírita, em defensor ali de Kardec, defensor da pureza doutrinária, defensor da casa espírita, ali do funcionamento dela ali, para ser a casa do caminho, como o Pedro demonstrou para nós, aquele espaço de acolhimento. E eu quero chegar lá e dizer que não concordo com o que a casa espírita está fazendo. Oh, meu Deus do céu, quanto ainda eu sou essa alma frágil, né? Quando eu penso desse jeito, ainda me melindro. Não, aqui não dá certo, para mim não funciona. Eu vou para outra casa, mas não dá certo. Vou para outra, não dá certo. Vou para outra, não dá certo. Pô, é a casa que está errada ou sou eu? As coisas Kardec, que a gente precisa, né? Você falando aí, eu lembro que Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, no primeiro parágrafo da introdução do Livro dos Médiuns, serve para esses aí que dizem que a casa espírita não sei o quê. Então, olha o que Kardec diz. Diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. É Kardec falando na introdução do Livro dos Médiuns. E nós vemos que realmente isso acontece por ignorância. E o professor lembra no livro que eu tenho um asterisco bem grandão aqui, a lápis, no livro Centro Espírita, porque ele diz assim: os que dizem ter sido espíritas e deixado a doutrina, nunca o foram. Se tivessem realmente penetrado no conhecimento doutrinário de mente e coração, não poderiam voltar à ignorância do niilismo sem fundamento ou às fábulas do religiosismo contraditório. Até dói ler isso, tem hora, né? Assim, porque é muito conhecimento, é muita sabedoria no que escreve. Então, se a pessoa falar para você, Alberto, acho que eu vou embora aqui da casa que nós participamos, você vai falar, olha, estuda um pouquinho mais, quer ir embora, vai. Não tem o que fazer. O que você falou, 70 anos, essa casa com 70 anos, denegriu a doutrina, traiu os princípios doutrinários, ofendeu ou machucou a autoridade da doutrina espírita que está no item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espírito? Não. Então, eu não... Às vezes, Alberto, sabe aquela coisa das intempéries que eu vivo comigo mesmo? A gente sabe disso. Eu não concordo com as pessoas ou com determinada pessoa. Por isso que eu acho que a casa ela tem a obrigação de mostrar o estatuto. Sabe olha aqui nosso estatuto? A maioria dos centros espíritas. Aqui no capítulo 1, ó, não pode deixar de ser espírita, tem que estudar Kardec, tudo aquilo lá que tem, geralmente nos capítulos número 1 dos estatutos das casas. Por quê? Eu não estou fazendo nada contra a sua opinião, eu estou fazendo de acordo com o estatuto. O papel principal de uma gestão, ou dos gestores no centro espírita, é fazer cumprir o estatuto. E às vezes as pessoas desconhecem o estatuto, paciência. Mas a maravilha, eu acho que a maravilha de se conviver no centro espírita é quando ele coloca aqui, as almas frágeis precisam ser constantemente vigiadas e orientadas no centro espírita, pois se entregam facilmente a um misticismo inferior, tentando alcançar a angelitude através de submissão interesseira a espíritos mistificadores, dirigentes de vistas curtas e médiuns pretensiosos. Isso ainda continua existindo. Nós temos o professor desencarnou em 79, mas isso ainda continua existindo. Então, se o espírito trouxe uma comunicação, eu tenho que aplicar a avaliação dessa comunicação. E uma coisa que é difícil muitas vezes no centro espírita, Alberto, que eu vejo por aí, é assim: quando você vai avaliar uma comunicação, uma manifestação do espírito, as pessoas ficam um pouco melindradas. Nós não estamos avaliando o médium, nós estamos avaliando a comunicação, assim como Kardec fazia. Por que Kardec não colocou o nome de nenhum médium na obra? Não é uma pergunta interessante? Por que Kardec não deu nome nenhum? Porque médium é ferramenta. Ferramenta não precisa ser dada a sua individualidade. Se é ferramenta e trouxe a verdade do mundo espiritual, da lei de Deus. Então, o médium não precisa ser dado o nome do médium nas comunicações. Tem que se avaliar as comunicações e não o médium. Então, essa coisa da gente
O centro espírita tem que fazer essas coisas aí digamos assim, as atividades que vigiam constantemente o seu compromisso com a doutrina. Porque o compromisso com a doutrina é compromisso com os princípios. E o compromisso com a doutrina e princípios é compromisso com a lei de Deus. A doutrina espírita é a lei de Deus. A doutrina espírita não foi invencionice, é a lei de Deus. Os princípios espíritas são a lei de Deus demonstrada para nós. Com certeza, né? E ele fala ainda, né, que o Espiritismo não é uma doutrina de passividade contemplativa, né? Quer dizer, não estamos lá realmente. Nós estamos para arregaçar as mangas e fazer muito trabalho até para que a gente se conheça e se transforme moralmente e intelectualmente, né? Sua finalidade, como os espíritos superiores disseram a Kardec, é revolucionar o mundo inteiro, modificando-o para melhor. Então, veja que aqui é uma revolução positiva, modificando para melhor. Quer dizer, não é dominar, não é esse o objetivo, não é o domínio, mas é o esclarecimento, né? A essência cristã do Espiritismo reflete as atitudes vigorosas do Cristo, em luta com as estruturas asfixiantes do mundo antigo. O espírita verdadeiro é um construtor do futuro. Cabe-lhe o dever inalienável de estudar a doutrina espírita, aprofundar-se no seu conhecimento, difundi-la com vigor e confiança para que a sua luz solar afugente as trevas de um passado contraditório de lamúrias, imprecações e louvores supervenientes a Deus, como se Deus fosse um tirano, injusto à espera dos nossos rapapés para nos conceder a sua proteção. Gente do céu, veja assim, a clareza da reflexão do professor José Herculano Pires, né? Esse discorrer assim, tranquilo de ter essa visão em relação à doutrina espírita, em relação a uma casa espírita, em relação a Kardec. Porque, queridos amigos, é isso que a doutrina espírita tende a proporcionar a cada um de nós. Essa clareza de se colocar como eterno aprendiz. Eu não tenho dúvida que o professor Herculano Pires, com todo esse cabedal de conhecimento, de entendimento dele, de tudo que ele foi capaz de produzir para nós, não só no campo da doutrina espírita, mas em toda a sua vida, como pai, como esposo, não é? Como profissional, como educador, né? E como espírita, tudo que ele produziu, eu tenho certeza, Wagner, ele se considerava um eterno aprendiz. Por mais que ele conhecesse de tudo, ele sabia disso. Tanto é, Wagner, é muito interessante, porque no final da obra lá do apóstolo de Kardec, que o Jorge Resini trouxe para nós, né? Tem ali, ele autorizou, então, ele foi autorizado, então, no caso, foi por o Herculaninho até que autorizou, né, porque o pai já era desencarnado quando trouxe a biografia dele, né? O professor José Herculano Pires, então, deixou-se, então, colocar ali no final, se o Wagner vai lembrar disso, de uma comunicação do mundo espiritual, dizendo de uma existência passada dele, né? Coisa que ele tinha pedido para permanecer ali oculto, porque não havia necessidade, ele não precisava disso. Né? Como você lembrou, a gente não precisa saber quem é o espírito, a comunicação, nós precisamos saber se aquilo vai proporcionar para nós ali um entendimento, como ele está dizendo aqui, ó, o entendimento, aprofundar no seu conhecimento, difundir com vigor e confiança para que a luz solar afugente as trevas de um passado contraditório. Então é isso. Quando nós percebemos uma mensagem que ela está nos convidando a servir, a ser útil, a nos transformar em espíritos melhores, a gente pode ter certeza, não importa de quem seja, a gente sabe que é um espírito que está compromissado com o movimento da doutrina espírita, não é? Mas então a gente não precisa saber quem ele foi, o que ele é, o que ele deixa de ser, porque não há necessidade. A sua vida já exemplifica para nós, né, Wagner? É uma coisa interessante que a gente precisa estar atento, né? É claro que a gente deve se reservar ao respeito a tudo que existe nos centros espíritas. Mas, por exemplo, hoje nós temos recursos eletrônicos. Por exemplo,
existe a possibilidade de uma comunicação psicofônica hoje, você fazer a transcrição direta no mesmo instante da psicofonia. Então, o médium está falando a psicofonia e já está saindo no computador um texto escrito. Esse texto, você pode alimentar uma inteligência artificial com as obras de Kardec e a inteligência artificial vai confrontar essa mensagem com Kardec. E lá ele vai dizer se tem coerência doutrinária, se não tem coerência doutrinária. São coisas que hoje já estão sendo realizadas. Não estão sendo, talvez, muito divulgadas, difundidas. Então, no meu grupo, no grupo mediúnico que eu trabalho, por exemplo, a gente faz e tem um relatório. Isso aqui está concernendo. Então, a inteligência artificial diz assim, tem uma frase lá que foi dita, ele diz, essa frase dita pelo espírito não está na obra de Kardec, é um conhecimento dele, do espírito. Olha que interessante. Então, hoje, eu já falei aqui várias vezes, a hora que esses caras aí, Herculano, Kardec, Fénelon, todos vão começar a reencarnar com esse recurso de inteligência artificial, não sei o que vai ser isso aqui. Como é que nós vamos ter inteligência para acompanhar esses caras trabalhando? Então, hoje existem tanto... Então, quem que é o melhor trabalhador do centro? Quem que é o melhor médium? Não tem melhor. É a questão do feixe. Por isso eu falei do feixe. Nós trabalhamos juntos. Embora o ser humano, como o próprio Herculano citou, médiuns pretensiosos, tira o nome do médium da comunicação. Vamos trabalhar para ver se aquela comunicação tem verdade, tem princípio, coerência doutrinária, enfim, tudo aquilo lá. Por quê? Porque no futuro, o que nós estamos fazendo hoje aqui, nesse programa aqui, nós estamos trabalhando com o futuro. Na nossa próxima existência, nós vamos usar o que nós estamos adquirindo aqui. Então, o que nós temos que pensar é o seguinte, esse treino, esse estudo, esse preparo, esse ensaio, esse treinamento que nós estamos fazendo, no futuro vai ser muito necessário para o planeta Terra, para os espíritos que estão aqui. E nós temos que nos preparar. Mas se eu não voltar para a Terra, esse conhecimento vai ser usado em outro lugar. Não tem problema nenhum. Nós temos que... Por isso, o que Fénelon falou ali, né? Que a lei do universo é a lei do progresso. Gente do céu, é a lei do progresso. Nós vamos continuar progredindo aqui ou acolá, em qualquer outro lugar. Porque nós não podemos descaracterizar. O Alberto me conhece, eu conheço o Alberto, nós pensamos muito parecido. O que nós não podemos é desprezar a oportunidade. Então, como o próprio... se eu dizer assim, puxa, eu contribuí com o Centro Espírita lá durante 50 anos naquele Centro Espírita, contribuiu? Não. O Centro Espírita contribuiu com você 50 anos. Você não contribuiu com o Centro. Né? Você contribuiu com alguma coisa. Porque a sua contribuição para o outro foi para você mesmo. Então, a gente tem que entender isso aí. O Centro é que colabora conosco. Então, por isso que eu tenho que pagar minha mensalidade em dia, eu tenho que fazer cumprir as minhas responsabilidades. Estar no centro é uma dádiva. Nós precisamos, quando eu valorizo isso, os outros que vão chegando vão aprender a valorizar também. Com certeza, né, querida amiga? É bem isso mesmo, né? E pensando em tudo isso que é realmente para o nosso futuro, que vai garantir o nosso futuro, e veja outro esclarecimento que ele coloca para nós, Wagner, também lá na sequência daquilo que eu tinha lido aqui sobre o espírita verdadeiro, um construtor do futuro, né? Ele diz assim, o consolo que o espiritismo nos dá não é a proteção fictícia da fé cega, dos sacramentos vazios de sentido, do socorro espiritual egoísta em forma de privilégios injustificáveis, do paternalismo dos sacerdotes profissionais, dos agrados interesseiros dos médios venais. O Consolador não se manifesta através de prodígios sobrenaturais, mas na forma de esclarecimentos positivos, de revelação científica das leis naturais, que até agora esquecemos ou encaramos como crianças choramingas pedindo colo. Porque, queridos amigos, é verdade. O que nós estamos falando aqui, que o Wagner já de início colocou para nós, muito bem, lembrando que Fénelon, que Kardec, que o professor José Herculano Pires traziam para nós a verdade. Não é um sistema de crenças, é verdade. Por isso que Kardec fala da fé raciocinada, né? Que pode encarar frente a frente em qualquer fase da humanidade qualquer desafio. Porque a fé raciocinada, nós vamos raciocinar, peraí, é o que o Kardec falou, tem coerência? E hoje a gente pode, como ele bem lembrou, eu posso até utilizar a inteligência artificial, pegar aquele texto, aquela coisa, e falar, deixa eu ver, tem coerência com o que Kardec falou?
E se também não tem coerência, mas faz sentido para nós, no sentido aí dele falar assim, não, uma palavra nova, uma frase nova que está trazendo, mas que tem sentido para nós. Porque se o princípio da doutrina, fora da caridade não há salvação, ou seja, fora do serviço no bem, e quando a gente fala de serviço do bem, não é eu favorecer a minha família, não é eu favorecer o Wagner, favorecer o Tavares, ou favorecer aquele grupo ao qual eu pertenço, né? Porque antigamente, como o Wagner trouxe aí para nós, a gente vivia realmente num clã, numa casta, né, alguma coisa, né? Tanto que a gente tinha um jargão, né? A gente ouvia muito, né, Wagner? Não sei se você ouvia, mas eu ouvia muito. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Ai, Jesus amado, que é isso, né? Que é isso? A gente tá fechado num grupo ali, e aquele grupo ali, então, você pode fazer qualquer coisa, não importa se você está machucando, ferindo ou lesando alguém, né? Todos os dias isso na notícia, no mundo hoje. E essa frase que você acabou de dizer está acontecendo no mundo, em todos os países. Pois é, né? Pois é. Então a gente precisa hoje ter tranquilidade, queridos amigos, para saber que a doutrina espírita ela pode nos ajudar mesmo nesse momento tão dificultoso que nós estamos vivendo. A gente não tem dúvida disso. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui aprendendo junto com todos que conosco estão sintonizados, né? Esse é o nosso objetivo. Divulgamos a doutrina espírita, divulgamos o que o professor José Herculano Pires defendeu tão bem, divulgamos Kardec, né? Divulgamos o Evangelho de Jesus, porque nós sabemos que o próprio Cristo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai senão por ele. Então que a gente tenha esta convicção nos nossos corações e façamos a nossa parte, né? Como Fenelon já disse para nós aqui, vou até repetir de novo. Assim, portanto, que estas palavras, não somos pequenos, não tenha sentido para nós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. O trabalho de cada um é importante, né, Alberto? Aqui, só para me encerrar a minha participação aqui já, Alberto, é uma preocupação que o professor sempre teve. Sobre os espíritas que se dizem renovadores, que tem que renovar, tem que atualizar Kardec. Não percebem esses espíritas renovadores que tudo se renova no mundo, em que o espiritismo é a fonte e a mola de todas as renovações. Mais à frente ele vem dizer, só um setor do conhecimento, nesta hora de transição, não necessita de renovações. E esse setor é precisamente o espiritismo. Eu encerro a fala aqui, sem comentário. Com certeza, sem comentário. Exatamente, né? Que a gente possa, então, né, queridos amigos, esse 2026 defender a pureza doutrinária deixada por Kardec, né? Porque a gente tem obras hoje que nos direcionam a manter esta pureza de Kardec, como as obras do professor José Herculano Pires, né? Que tanto esteve em defesa da doutrina espírita, para que a gente possa realmente usar deste recurso a nosso favor. E nos favorecendo, queridos amigos, a gente também vai ser mais útil para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Eu também vou encerrar aqui minha fala, com muita gratidão ao querido amigo Wagner, por mais esta sugestão de um texto maravilhoso do professor José Herculano Pires, ao querido amigo Tavares, por proporcionar esta bendita oportunidade, e a todos que conosco tiveram sintonizados. Agradeço imensamente esta bendita oportunidade e a gente espera ter uma próxima ocasião, estarmos todos juntos. Eu devolvo a palavra para o querido amigo Wagner fazer as suas despedidas e uma prece para nós. Gratidão, querido amigo. Eu que agradeço. As minhas despedidas vão aqui, principalmente agradecendo a Deus em primeira instância, e depois ao Tavares e a você, que me deram a oportunidade de trabalhar no programa do Herculano, do professor Herculano, porque a gente sempre vai buscar na base correta da doutrina. Então, para nós é como se você fosse beber numa fonte constantemente. Trabalhar nesse programa, para mim, é beber na fonte da verdade da doutrina. Agradeço profundamente ao Tavares e pela intenção dele de ter homenageado o professor, mas ao invés de além de homenagear, ele está defendendo a doutrina também. Eu convido a todos para que a gente possa agradecer a Deus nesse instante, por mais essa oportunidade de trabalho e estudo, mas acima de tudo a convivência fraterna de pensamentos e espíritos. E nessa convivência fraterna que nós possamos alicerçar os nossos conhecimentos doutrinários cada vez melhores, sem nos esquecermos jamais
da importância e do contato com o verdadeiro e legítimo amor. Porque o verdadeiro e legítimo amor vem de Deus. E o amor de Deus é criação, é paz, e nós estamos precisando de muita paz, que todos nós possamos aprender gradativamente essa importância de valorizarmos o amor e a lei de Deus para que esse mundo seja verdadeiramente um mundo melhor para nós espíritos e que nós nos tornemos espíritos cada vez melhores. Que assim seja. Graças a Deus. Grande abraço a todos. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.